destacando a belíssima comunicação do Santos Futebol Clube. Tá no ponto, Anderson, as fotos dos ingressos, da venda de ingressos. Olha, vou dar os créditos aqui, eu vi no Instagram da Nani Santos, uma influencer que fala sobre o Santos Futebol Clube, convido a vocês a seguirem ela. Essa foi a segunda, primeiro coloca a outra, Anderson, por favor. Aí, ó. Essa foi a primeira foto divulgada pelo Santos, um post no Instagram, sobre a venda de ingressos. Notaram que o sócio Black está ali embaixo, grátis o check-in. E não tem a fileirinha do sócio Black com os valores. Porque, teoricamente, seria de graça, voltaria a gratuidade ali dos ingressos para o sócio Black. Isso às 6 horas da tarde. O Santos apagou o post depois de 2 horas e às 8 horas da noite corrigiram e postaram novamente, agora sim a outra foto, Anderson, com os valores atualizados para o sócio Black. Então foi só um engano. Ó, se eu quisesse deixar de graça, ó se eu quisesse. E mudou novamente, voltaram aos valores antigos, novamente criticando aqui os R$300 para a arquibancada, que é algo absurdo, mas isso o Santos mais popular, claro, quem não é sócio. E aí, mais um erro do Santos, né, Figo? Era de graça, não vai ser mais. Mais um erro de comunicação, um erro de divulgação dos ingressos. A gente sabe que os ingressos por si só já estão gerando muita repercussão, né? Então você podia ter tido uma atenção um pouco maior na hora de divulgar quando vai começar a vender, como vai ser as vendas. E agora, tendo essa tabela que a gente está tendo aqui como a oficial, é uma linha muito tênue, eu acho, entre criticar os preços dos ingressos a R$350, R$400, que de fato é um absurdo para os torcedores que não são sócios, mas também é um mundo que não existe você querer um time competitivo, um time que brigue pelas cabeças e um ingresso a R$10. Então a gente tem que tentar criticar da mesma maneira que destacar os pontos positivos. Se a gente for analisar por um sócio Silver, o ingresso mais caro está ali na casa dos R$168. 169, se aproximar para cima. E eu destaco o sócio Silver porque é a última categoria de sócios do plano do Santos. Então você tem um ingresso mais caro para sócio a R$169. Que talvez, claro, é um valor alto, é um valor que possa salgar muito os custos de um torcedor santista. Mas ainda pensando num Neymar em campo, eu acho que é um valor pago, é um valor que você consegue ter acesso. Agora, um sócio, um plano que não tem sócio, pagar R$400 para ir no jogo do Santos é algo que tem que ser repensado. É algo que você tem que, ou pelo menos, dar uma diminuída nesse valor e que seja um ingresso por pessoa. Você não pode comprar para o outro, né, que é o 2 por CPF. E você comprar um só, talvez aumente esse valor e tire um benefício, ou diminua esse valor e aumente o benefício da pessoa. O valor é muito alto. Mas também eu acho que não dá pra gente só ficar criticando o preço do ingresso e exigir tudo que a gente exige da assinância do Santos Futebol Clube. Porque senão a conta não fecha. Acho que é muito difícil palpitar sobre esse assunto, o preço dos ingressos, mas concordo que R$400 para ver o Santos nessa fase que tá, é um preço absurdo. E aí eu critico quem critica o torcedor santista dizendo que é torcedor do Neymar. O torcedor é do Santos porque já paga o sócio, independente de quem tá no clube. O torcedor é sócio, o Neymar entrando em campo ou não. Agora, eu já pagando sócio, ainda vou ter que desembolsar R$160 para assistir um time sem o Neymar, como foi na última partida contra o Bahia? Não, eu não pagaria esse valor. Agora o Neymar voltando contra o Fluminense, muito provavelmente estando em campo contra o Atlético Mineiro, aí muito provavelmente a Vila vai voltar a encher. Até por isso que vai a crítica ao que foi o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia, de fato, é inexplicável o preço dos ingressos. Por isso você só 8 mil torcedores foram à Vila. E mesmo com os 8 mil, você teve uma renda de quase R$500 mil. Às vezes eu vi a Vila Belmiro com 15 mil, uma renda de 300 mil. Então, foi um dia também, um horário ruim do jogo, muita né? Chuva, Muita chuva, teve na praia. Show de Thiaguinho na praia de graça. Só que esse do Atlético Mineiro vai ser quarta-feira, 9h30 da noite. Então não vai ser um público grande também, eu acredito. Vai ser um horário complicado. É complicado para quem vem de fora, né? Pra ver por cima tem esse detalhe, é um jogo da TV aberto. Sim. Também. E pode ser uma sequência negativa do Santos, né? Se o Santos não consegue o resultado contra o Fluminense, o que não é improvável. O time do Fluminense, como a gente viu, estava goleando de 5-0 até agora há pouco. É um time que acabou de contratar um treinador qualificado, que mudou o ambiente do clube. A gente sabe que o Mano Menezes tinha problema de vestiário, então o time, que é muito qualificado do Fluminense, não estava jogando tudo que pode. Então é o pior momento para o Santos pegar o Fluminense. O Santos em má fase, o Fluminense voltando a
construir gols, enfim, jogar bem. E ainda um time do Santos sem conseguir apresentar tudo que pode, vai ao Rio de Janeiro enfrentar um Fluminense, que fica cada vez mais difícil, depois pega o Atlético Mineiro em casa. Não, e se você analisa a sequência, até aumentando um pouco mais os Tem jogos... Tem tela da sequência? Você pega o Atlético Mineiro, joga um clássico contra o São Paulo no Morumbi, depois enfrenta o Bragantino na Vila, que seria esse um jogo mais tranquilo em relação aos outros dois, vai para o sul do Brasil enfrentar o Grêmio e pega o Corinthians. Então, dos próximos 4 jogos do Santos, com exceção ao Bragantino na Vila, 5 na verdade, com exceção ao Bragantino, o Santos só pega a Pedreira. O começo de campeonato ruim do Santos também diz pela sequência que o Santos vai ter. O Santos perdeu a oportunidade de fazer muitos pontos aqui na Vila contra o Bahia e no jogo contra o Vasco, e agora vai ter uma sequência muito dura.